Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Online. Nesse vídeo, a gente vai resolver o programa de estudo tutorado da Secretaria Estadual de Minas para o segundo ano do ensino médio, volume 2, o PET 2, semana 1. Esse PET, essa semana, ele continua falando da análise combinatória, mas exclusivamente hoje ele vai falar da permutação. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Não deixe de nos seguir, nos curtir nas redes sociais. A gente começa depois da vinheta. Vamos lá? O PET dessa semana, ele veio dividido em duas partes. Então, eu coloquei aqui uma sequência de atividades que ele colocou, que ele numerou de 1 a 7, que estão na página 14, e depois ele vem com as atividades da semana mesmo. Então, a gente vai resolver os dois nesse vídeo. Fica um pouquinho longo, mas para o seu PET ficar completo e para você entender de fato o que é a permutação. O que é a permutação? A permutação é embaralhar elementos, é mudar de ordem, é trocar e sempre trabalhar com os mesmos elementos. Olha o que ele fala pra gente. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Imagina que você tem 3 fichinhas, uma com o número 1, com o número 2 e com o número 3, e que você vai embaralhar essas fichinhas. Essa é a ideia. Ele quer que a gente forme. Ele não está perguntando quantas são. Ele está perguntando quais são. É para a gente exibir. Então, vê se eu posso fazer essa daqui, ó. 1, 2 e 3. É uma possibilidade. Eu vou manter o 1, ó. E pode ser 3, 2. É uma outra forma de organizar. Se eu pensar em números, 123 é um número, 132 é outro. Uma outra coisa que eu posso fazer é começar com 2. Eu gosto sempre de manter, assim, para eu me organizar. Ó. Se eu comecei com 2, vou colocar em ordem crescente e ordem decrescente. Analisei as possibilidades começando com 2. E se eu começar com 3, ordem crescente, ordem decrescente. Então, essas são todas as permutações possíveis. Quem são as minhas permutações? Quantas são? 6 permutações. Quem são elas? 123, 132, 213, 231, 312 e 321. Essas são todas as nossas possibilidades. Seguindo aqui, a gente tem forme todas as permutações das letras A, B, C, D. Agora, ó, antes, na primeira atividade, a gente tinha 3 elementos para permutar, o 1, o 2 e o 3. Agora a gente tem 4. Observa como fica bem maior a nossa ideia, ó. Eu vou me organizar aqui para eu não perder. Eu vou começar com A. Se eu começar com A, o segundo pode ser o B. Se o segundo for o B, ó, pode ser C ou D, ou pode ser D e C. Mudei as duas ordens ali. Então, se eu escolhi o A, para o segundo eu tenho muitas possibilidades. Então, vai fazendo uma de cada vez. O primeiro, ó, é o A, agora o segundo vai ser o C. Quem que sobra? B e D. Então, pode ser B e D ou pode ser D e B. Fica um trava-língua ali, cuidado com isso. Próximo que a gente tem aqui, ó, começando com A, o segundo sendo D. Põe em ordem, ó, B e C ou ao contrário, C e B. Então, começando com A, eu tenho todas essas possibilidades. Mas eu ainda posso começar com B, com C e com D. Nossa, Eleonora, é bem cansativo, né? Bem enjoadinho. Sim, é o que o PET está pedindo e é justamente esse o objetivo. Você procurar uma maneira mais fácil de calcular isso. Tem maneira mais fácil? Tem. Mas para essa atividade ele não está perguntando quantos são. Ele quer que a gente escreve. Então vamos escrever. Mesma ideia, ó. B com A pode ser C e D. Começando com B e A, pode ser D e C. Sempre marca um para você se organizar. Ó, comecei com B, pode ser o C, A e D. Se for B e C, pode ser D e A. Se for B, mas logo depois o D, pode ser A e C ou pode ser C e A. Consegui fazer aqui todos com B.
Vai na ordem para você se organizar. Eleonora, se eu fizer fora da ordem, tá errado? De maneira nenhuma, mas corre o risco de você perder alguém no meio do caminho, de você esquecer algum termo no meio do caminho. Então eu gosto sempre de fazer organizadinho, em ordem alfabética, em ordem crescente, para não perder ali na distribuição. Se eu começar com C, o segundo pode ser A, aí pode ser B e D, ou C e A, D com B. Se o segundo for B, pode ser A e D, ou pode ser D e A. Se o segundo for D, pode ser A e B, ou B e A. E o último, se eu começar com D. Então, pode ser D e A, BC, DA, CB. Se for D com B, me perdi. AC, D com B, CA. Por isso que é importante manter a ordem, porque a gente se perde mesmo, vai ficando muito grande. Se for D com C, pode ser o A com B, ou pode ser D e C, B com A. Essas são todas as nossas possibilidades. Se você contar aí, são 24 possibilidades. Observa que com 3 eram só 6 possibilidades. Aqui com 4 aumentou muito o número de possibilidades, 24. Próxima atividade, ele fala todas as permutações com símbolos mais, menos, menos. Ele tá a fim de pôr a gente para trabalhar. Então, vamos aqui, mais, menos, menos é uma. Eu vou fazer assim, começar com mais, olha o meu raciocínio agora. Onde que eu posso encaixar o segundo mais? Pode ser no primeiro lugar, que é a segunda opção, ou no segundo. Então, seria, o mais pode vir no primeiro e pode vir no último. Essa é uma possibilidade. Então, começando com um mais, usando o mais na primeira, esse na primeira. O segundo pode vir no primeiro lugar, no segundo ou no terceiro, A gente vai fazer a mesma coisa agora, começando com menos. Então, vamos imaginar que eu gastei esse menos aqui. O outro menos pode vir aqui, e aí os outros dois vão ter que ser mais. Ele pode vir no segundo lugar, os outros sendo mais, ou ele pode vir no último lugar. Então, o que vai acontecer? Esses daqui tem que ser mais. Eu gosto sempre de pensar em posição mesmo. Aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se o primeiro está ocupado por menos, o segundo pode estar segundo, terceiro ou quarto. E aí você vai completando. Pense em possibilidades que fica mais fácil da gente entender. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, aqui eu tenho 4 elementos e eu tive 6 possibilidades. Por que aqui eu tive 4 elementos e 24 possibilidades? E para esse eu tive 4 elementos também, só que eu só tive 6 possibilidades. Já te dou uma dica, elementos repetidos. Isso é assunto para os nossos próximos assuntos aí, para as nossas próximas semanas, Mas eu já te deixo essa dica. Quando os elementos são repetidos, o número de possibilidades é o menor. Seguindo aqui agora, atividade 4. Forme todos os anagramas da palavra Beth. O que é um anagrama? O anagrama é embaralhar letrinhas. Então, quando eu tenho esse anagrama aqui da palavra Beth, eu posso fazer isso aqui, ao contrário. É um anagrama. Eu posso fazer isso aqui. É anagrama também. Eu posso fazer isso de várias maneiras. Não precisa fazer sentido um anagrama, Pode ser que na hora que eu permutar, que eu mexer, que eu embaralhar as letras, forme uma palavra que faz sentido? Pode, ótimo, mas não é obrigatório. Então, a gente vai contar aqui todas as possibilidades. Eu vou pensar assim, então, para facilitar para mim. Começando com B, Se eu começar com B e a segunda letra for o E, pode ser T e E. Ou, começando com B e a segunda letra sendo E, pode ser E e T. Essa vai ser uma possibilidade. Se eu começar com B, a segunda letra pode ser o T. E aí, E e E são iguais. Eu só tenho essa possibilidade. Permutar os outros dois não vai fazer muita diferença. Então, eu fiz todas as minhas possibilidades começando com B. Vou fazer as mesmas possibilidades agora começando com T. O T, pode ser E, B e E, ou pode ser T e repetir o E aqui, E e B.
Se eu começar com T e escolher a segunda como B, é E e E. A outra seria mudar o E e o E, mas vai formar o mesmo anagrama. Então, isso aqui pra gente não faz sentido, tá? Segundo aqui agora, ó, se eu começar com E, pode ser o E em seguida, B e T, ou pode ser E, T e B. Se eu começar com E, o segundo pode ser B, que vai ser E e T, parece conversa de maluco, né? E T e E. E por fim, eu começando com E e a segunda letra sendo T. Pode ser B e E, ou pode ser E, B. Eu fiz todas as mudanças possíveis, todas as posições possíveis. Isso a gente chama de permutação. Permutação é todos os embaralhamentos possíveis. Nem sei se essa palavra existe, mas só para você entender a ideia. Olha quantos eu tive aqui. 3, mais 3, 6, 6, mais 3, mais 3, né? No total aqui, eu tive, ó, 12 possibilidades. Também é uma coisa muito importante para a gente ver. Observa que quando a gente tem repetições, a gente tem possibilidades a menos. Acredito que o objetivo do exercício seja esse. Você perceber que quando tem repetição, o que acontece? Atividade 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Ele deu essa exigência pra gente, ó, começar com a Z. Então, eu vou ter que olhar as outras 3. Se vai começar com a Z, ó, perde a graça, tá? O Z ali já não tem mais. O que é a minha permutação? O A, o U e o L. E aí foi a dica que eu te dei. Eu fico mais segura fazendo em ordem alfabética. Então, ó, se for o A aqui, a segunda, pode ser U e L ou L e U. É uma permutação. Se o Z já é o primeiro, vou escolher o U aqui. Pode ser A e L ou pode ser U, L e A. E se o L for a primeira logo depois do Z, pode ser A e U ou pode ser U e A, representando aqui. Então, na verdade, ó, quantas possibilidades eu tenho? 6 possibilidades. Cuidado, não é para responder 6, ele está pedindo para a gente formar. É para você escrever mesmo o que eu estou fazendo. Escrever essas possibilidades. Seguindo. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Olha o que tem, ó. Papai tem 5 letrinhas. Tem que começar ou terminar por vogal. Não, para começar, ó, pode ser o A e o I. Para terminar, o A ou o I. Essas são as vogais que a gente tem nessa palavra. Vamos fazendo uma por uma. Vai dar um trabalhinho aqui pra gente. Quando eu estiver começando por A, observa que tem que fazer todas que começam e terminam por vogal. Eu vou até deixar os espacinhos aqui para eu não me perder. Se eu começar e terminar com A, olha o que pode aparecer aqui no meio, ó. P, P, I. E aí observa que o I, ele pode aparecer ou aqui na última casa, ou na casinha do meio, ou na primeira casa. É isso que a gente vai fazer, ó. O I aqui no meio, ou o I logo no início. Começando e terminando com A. Começando e terminando com A. Essa é uma possibilidade, se começar e terminar com A. Qual que é a minha segunda possibilidade? Eu vou começar com A e terminar com I. Então, quem que vai caber aqui no meio, ó? P, P e A. São as letrinhas que faltaram. Se isso aconteceu, o que eu vou ter, ó? Mesma situação. O A, ele pode estar aqui no meio ou na primeira. Então, vamos escrever o A no meio e o A na primeira. Qual é a condição? Comecei com A e terminei com I. Existe outra possibilidade? Acho que sim, hein? Se eu começar com I e terminar com A. Observa como a gente tem que estar sempre pensando. Eu falo que na permutação, geralmente a gente enxerga alguns casos e esquece alguns. A ideia é pensar em todas as possibilidades, tá? Quando eu tenho isso, ó, vai sobrar aqui pra mim o P, deixa eu colocar lá, senão vai ficar fora de ordem. O P e um A faltando. O A pode estar no meio, o A pode estar no início. Sempre começando com I e terminando com A. Essas são todas as possibilidades.
Como ele deu essa característica para mim, começam e terminam com vogal, essa vai ser a nossa ideia, tá? De novo, por que a gente fez isso? Observa que quando tem repetições, a gente tem umas coisas que acontecem aí diferentes. Seguindo aqui, escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos, formados pelos números 1, 2, 3, 4. Ele quer número ímpar. Qual que é a característica do número ímpar? Tem que terminar com ímpar. Por exemplo, 1234 não é ímpar, porque o 4 é par. Tá? Agora, se eu faço 1243, aí é ímpar, porque o 3 é ímpar. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pensar, ó, são números de 4 algarismos, e qual é a minha condição? A minha condição é que o ímpar, a última casa tem que ser ímpar. Ela pode ser o 1 ou pode ser o 3. Para a gente não confundir, eu vou fazer todas as possibilidades. A última casa sendo o 1, ó. A última casa ser 1. O que significa isso? Que eu posso colocar 2, 3, 4. As outras casas não interessam. Eu posso colocar 2, 4, 3. Se eu começar com 3, eu posso colocar 2 e 4. Se eu começar com 3, eu posso colocar 4 e 2. Se eu começar com 4, eu posso colocar 2 e 3. Se eu começar com 4, eu posso colocar 3 e 2. Lembra que a última, ó, é o 1. Todos esses números que eu formei são ímpares, porque todos eles terminam com 1. A gente vai fazer a mesma coisa, e eu vou puxar para cá, ó, para caber. Vou fazer a mesma coisa, porém a última casa sendo 3. Ele pediu para escrever. Se ele não tivesse pedido para escrever, perguntando só quantos são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai fazer a mesma coisa, porém no lugar do 1, eu vou colocar o 3. Automaticamente no lugar do 3 eu vou ter que colocar o 1 para o exercício fazer sentido. Mas observe que se eu percebo o que acontece com o número, era só que eu tenho 6 possibilidades, fazer o 6 vezes 2. Porém, ele não pediu quantos são, ele pediu pra gente escrever. Então, a gente vai escrever, tá? Vou pensar aqui nas minhas 3 casinhas. Terminando com 3, começa com 1, pode ser 2 e 4. Começando com 1, pode ser o 4 e 2 também. Se eu começar com 2, 1 e 3. Se eu começar com 2, 3 e 1. Se eu começar com 4, 1 e 2. Se eu começar com 4, 2 e 1. E aí, a gente pode, ó, colocar o 3 na última casa. Olha como fica essas coisas, a análise combinatória, as permutações, ela embaralha a nossa cabeça, né? A gente fica meio perdido aqui. É normal, tá? À medida que você vai fazendo isso, você vai se acostumando. A minha dica é que você tente fazer isso, não simplesmente copia, tenta entender. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, que foi o nosso assunto do PET 1, e agora a permutação que está sendo o assunto do PET 2, é fundamental que você treine isso, isso vai te ajudar muito para frente, para as provas que você quer fazer aí na frente. Agora, a gente vai para a atividade 1 mesmo, lá do PET, que ele chama de atividades, ele recomeça. Acho que erraram nessa contagem aí. Eu vou fazer do mesmo jeito que eles fizeram para não dar confusão para você. Mas observe que tem 2 blocos aí de assuntos, de atividades na semana 1. Vamos seguindo aqui? Olha o que ele fala, ó. Determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Quando ele fala isso, gente, ele não tá pedindo mais pra gente escrever uma por uma, igual a gente fez na primeira sessão, na primeira parte, lá da página 14. Ele tá perguntando quantas são. E aí ele vem explicando pra gente. E tem uma ideia que é muito boa. Qual que é a ideia? Ó, é a gente colar lá do princípio multiplicativo. O que acontece? Quando eu vou escrever ordem, tem 5 letrinhas. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 posições. O que significa isso? Na primeira posição, se eu estou escrevendo anagrama, se eu estou escrevendo as permutações, eu posso colocar qualquer letra. O O, o R, o D, o E ou o M. Tenho 5 possibilidades. Para a segunda, eu gastei alguém. Então, eu tenho 4.
Para a terceira eu já gastei 2, aqui 3, e aí a gente vai contando possibilidades. Eu posso fazer esse cálculo, mas na matemática isso aqui tem um nome, que é o fatorial. O que é o fatorial do 5? É escrever o 5 por todo mundo que está abaixo dele. Como assim, Leonor? 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é o fatorial. A gente representa assim, ó, um 5 com um ponto de exclamação. Tá? E a gente pode fazer a conta. Ali ele está pedindo a conta. Mas você saber isso te ajuda muito, que você pode representar dessa maneira. E aí, quando ele pede permutação, a gente pode fazer isso direto. O dominar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Eu posso fazer isso direto. 7 fatorial. Quem é o 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí tem que multiplicar isso. 7 vezes 6, 42, vezes 5, vezes 4 e assim por diante. Eu já fiz esse cálculo, dá 5.040. E por último, a letra C, cinema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 6 fatorial. Quem que é o 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu faço esse cálculo, dá 720. Observa, gente, que fica inviável a gente fazer isso na mão, igual a gente fez na primeira sessão. Na primeira sessão, ele pediu pra gente escrever todos. Olha a letra B, dominar dá 5.040 possibilidades. Fica impossível a gente fazer isso. 1 por 1, 5.040 na prova? Sem chance, tá? Então, é importante você conhecer as fórmulas. O fazer na mão, igual a gente fez no primeiro bloco, vale a pena se forem coisas pequenininhas. A gente viu que ali o que deu 24 possibilidades já é super cansativo, tá? Então, é importante que você conheça essas regras. Seguindo, a atividade 2, ele fala assim, de quantos modos podemos arrumar em fila 5 livros diferentes de matemática, 3 livros diferentes de estatística, 2 livros diferentes de física, de maneira que livros de uma mesma matéria permaneçam juntos. E aí eu te chamo a atenção para uma coisa aqui também que é importante. Ele pediu para a gente organizar e eles têm que permanecer juntos. Essa ideia de permanecer juntos é ideal para a gente, é muito comum na análise combinatória, é importante que você aprenda. Vamos entender o que é isso? Eu vou fazer aqui, ó, ele tem 5 livros de matemática, eu vou chamar assim, matemática 1, 2, 3, 4 e 5. Para ficar fácil da gente entender. Estatística, ele tem 3, vou chamar estatística 1, estatística 2 e estatística 3. E física, ele tem 2. Eleonora, esse exercício está lá resolvido no PET, tá mesmo? Mas eu vou tentar resolver aqui para te ajudar a entender a solução. Apesar de estar bem explicadinho, a gente vê uma pessoa fazendo, facilita pra gente. O que ele quer? Ele quer que os livros, eu não posso misturar um livro de matemática com um de física, por exemplo, um de estatística com um de matemática. Isso não pode acontecer. Ele quer que eu tenha montinhos, montinho da matemática, montinho da estatística e montinho da física. Porém, eu posso misturar os montinhos. Eu posso colocar primeiro matemática, depois física, depois estatística, ou eu posso colocar física, estatística e matemática. Os montinhos eu posso misturar. Qual que é o truque para esse tipo de exercício? Você vai, amarrar. Os livros de matemática, eu amarrei, fiz um bloco dos livros de matemática. O do estatística, eu amarrei, fiz um bloco dos livros de física, de estatística, e agora eu estou fazendo de física. Quando eu fiz isso, eu tenho 3 bloquinhos, 3 montinhos. O que significa permutar 3 coisas? Permutar 3 coisas é embaralhar 3 coisas. Eu posso fazer na mão, mas tem um jeito mais rápido. Embaralhar 3 coisas é o 3 fatorial. Acabou. Quando eu faço 3 fatorial, isso dá 6. Significa o quê? Que eu vou ter 6 maneiras diferentes. Posso fazer matemática, física, estatística. Matemática, estatística e física. Física, matemática, estatística. Física, estatística e matemática. Eu posso fazer todas as possibilidades. É o 3 fatorial. Ele faz essa conta pra gente. A gente não precisa ficar desenhando. Isso facilita muito a nossa vida.
O que a gente vai fazer aqui agora, ó? O que eu tenho que tomar cuidado? Esse 3 fatorial garantiu que eu não estou misturando livros de matemática com livros de física e de estatística. Tá tudo misturadinho, tá tudo separadinho. Porém, dentro de cada bloco que eu formei aqui, eles podem mexer. Então, pode ser matemática 1, 2, 3, 4 e 5, mas pode ser, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5. Pode ser de várias maneiras. Entre eles podem mexer. Se entre eles podem mexer, são 5 coisas mexendo. 5 coisas mexendo é o 5 fatorial. O mesmo vai acontecer com estatística. 3 coisas mexendo. 3 coisas mexendo é o 3 fatorial. O mesmo pode acontecer com física, que são 2 livros. Pode ser física 1, física 2 ou física 2, física 1. É o 2 fatorial que a gente representa. No total, a gente vai multiplicar tudo. Isso aqui representa, ó, blocos, vou colocar assim, e ali vai representar dentro de cada bloco o 5 fatorial, o 3 fatorial e o 2 fatorial. Tem que multiplicar isso tudo. Eu vou só escrever a conta aqui para você entender como que a gente faz essa conta. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. É ir multiplicando decrescente pelo antecessor até chegar no 1, tá? O 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial, 2 vezes 1. E multiplica tudo. E dá-lhe conta pra gente fazer. Eu já fiz esse cálculo, 8.640. Bom, vamos seguindo? Atividade 3. Considerando os anagramas da palavra aluno, responda o que se pede. A primeira, ó, quantos começam com vogal? Aluno. 5 letrinhas, 5 posições. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3. Se começa por vogal, aqui só pode ser o A, o U ou o O. Lembra lá do princípio multiplicativo? Nosso volume 1 do PET? 3 possibilidades que eu tenho. Para as demais, ele não deu nenhuma restrição. Cuidado! Eu tenho 3 possibilidades e gastei uma. Suponha que eu gastei o U. Quantas possibilidades eu tenho para cá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4 vezes 2 vezes 1, 72 possibilidades. Tá? B agora. Começam por vogal e terminam com consoante. Vou fazer tudo de novo, ó. Começa com vogal, pode ser o A, o U ou o O. Terminam com consoante, pode ser o L e o N. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. E pra cá? 2. Qual é a ideia? Ó, eu gastei alguém aqui, vamos supor que seja o O. Gastei uma consoante ali, vamos supor que seja o L. Quantas que sobraram pra cá? Ó, cuidado, eu tenho 3 possibilidades, mas eu tô gastando uma, eu não tô gastando as 3 não. Então, eu gastei uma aqui, gastei uma de cá. Sobrou 3 aqui, 2 e 1. Quando eu fizer essas continhas, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36 possibilidades. Ficar bastante atento a isso. Atenção com os cálculos. Próximo. Opa, voltou aqui. Letra C. Ele pergunta: quantas começam e terminam por consoante? C aqui, vou fazer a mesma coisa. É aluno, começa e termina por consoante. Aqui pode ser o L e o N, L e N. Então, eu tenho 2 possibilidades nessa. E aqui eu tinha 2 também, mas eu já gastei alguém. Então, eu tenho uma. Olha como a análise combinatória pega a interpretação da gente. Como a gente tem que ser cheio de estratégia. Isso é a parte importante da análise combinatória. Eu já gastei 2 letras. Sobraram 3 possibilidades para cá, 2 e 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Fechamos aqui com 12 possibilidades. Deixa eu voltar para ver o que ele pediu na letra D. Quantas apresentam as vogais A, U, O juntas e nessa ordem? Tem uma dica de solução ali, mas eu vou usar a minha, ó. Aluno. Esse é o anagrama. Ele quer que o A, o U e o O fiquem juntos.
Quando ele quer que eles fiquem juntos, eu vou amarrar. Qual que é o segredo aqui? Amarra e conta como se fosse um só. É o bloquinho das vogais. Então, você tem 3 coisas para permutar. O bloco das vogais, o L e o N. A permutação de 3 coisas é o 3 fatorial. 3 fatorial, 6 possibilidades. Olha a letra E como é super parecida e você vai entender a diferença. Quantos apresentam vogais juntas, porém em qualquer ordem? Quando ele fala em qualquer ordem, olha o que eu tenho. A, U, O é meu bloco, ainda tenho que permutar com L e com N. Quantas coisas eu tenho para permutar então? 3. Como elas estão amarradas, quando uma permutar, as outras 2 vão permutar também. Então, eu tenho 3 coisas para permutar. Porém, ele fala que as vogais podem estar em qualquer ordem. Se elas podem estar em qualquer ordem, entre elas podem mexer. São 3 vogais mudando de lugar entre elas. 3 vogais mudando de lugar entre elas é o 3 fatorial. Primeiro 3 fatorial dá 6, o segundo dá 6, no total eu tenho 36. Eleonora, por que na letra D você não permutou entre elas? Porque ele queria nessa ordem. Nessa ordem eu não posso mexer. Então, elas não vão mexer, elas não vão trocar de lugar. Só vão trocar de lugar com consoantes. Elas podem estar antes, no meio ou depois das consoantes. Mas elas não podem mexer entre elas. Na letra E elas podem. Então, a gente tem que mexer. Bom? Seguindo, última atividade dessa primeira semana. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, letra A, que podemos formar direto? Pode fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letrinhas, é o 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E fazer essa conta, eu já fiz. Olha quantos são os anagramas. 40.320. 40.320 anagramas. Se você estiver à toa aí na sua casa e quiser fazer todos os anagramas possíveis, você vai conseguir escrever 40.320. Não faça isso, né? Desnecessário. Agora, olha o que ele fala. Quantos começam e terminam por vogal? Vou olhar todos, ó. São 8 letrinhas, então vou colocar os 8 lugares. Começam com vogal A, I, U, O. Eu tenho 4 possibilidades. Pode ser o A, o I, o O e o U. 4 possibilidades. Terminam com vogal. Também seriam 4. Porém, ele já gastou alguém. Então, eu tenho 3 possibilidades. Fica bastante atento a isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer agora? Ó, ele quer que comece e termina por vogal, certinho. Fora isso, ele não deu nenhuma restrição pra gente. Se ele não deu nenhuma restrição pra gente, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. No meio não faz diferença. Eu já gastei uma letra e outra. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora a gente tem que multiplicar isso tudo. Vou te dar uma dica aqui, ó. Isso aqui aparece tanto que a gente acaba decorando, que é o 6 fatorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele vale 720. Sobrou 4 vezes 3. Você pode fazer, ó, 720 vezes 3 dá 0, 6, 3 vezes 6, 21. E vezes 4, 0, 24 vão 2, 1 vezes 4, 4 com 2, 6, 2 vezes 4, 8. Então, ó, eu ficaria aqui com 8.640 possibilidades. Muita possibilidade também, tá? Vai gravando aos poucos, fazendo esses cálculos que você vai aprendendo ali. Letra C, ele fala que tem as letras C, A, P juntas e nessa ordem. O que a gente tem aqui? Elas juntas, C, A, P. São 3 letras. Juntar é amarrar. Nessa ordem, ainda faltam 5 letras. O que você vai fazer para mim? Ó, você vai considerar essas 3 letras como se fosse uma só. Você amarrou. Então, quantas letras você tem no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A permutação de 6 coisas é o 6 fatorial. 6 fatorial é o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 720. É claro, se você está vendo esse assunto pela primeira vez, você não decorou esses valores. E daí precisa se preocupar com isso. Mas 5, 4 e 6 fatorial aparece tanto que a gente acaba decorando. Tá? Na letra D, as letras C, A, P juntas em qualquer ordem. Qual que é a diferença então? Eu vou fazer a mesma coisa. Elas estão juntas, mas faltam 5 letrinhas. No total, eu vou considerar como se elas fossem uma só. Eu tenho uma permutação de 6 coisas. Porém, nessa alternativa, a gente pode mexer CAP. Pode ser CAP, APC, PCA. Vou fazer várias formas aí. Se você pode fazer várias formas, você pode permutar aqui dentro. 3 coisas mexendo é o 3 fatorial. Então, vai ser vezes 3 fatorial. O 6 fatorial é 720 e o 3 fatorial é 6. Faz essa conta rapidinho, ó. 6 vezes 720, 0. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 7, 42. Mais 1, 43. 4.320. Para finalizar, letra E, em que a letra P está no primeiro lugar e a letra A no segundo. Então, ó, P no primeiro, A no segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar minhas 8 letrinhas. Quando eu faço isso, coloquei uma a mais, né? 2, 4, 6. Quando eu faço isso, ó, essas duas são fixas. Elas e nada no nosso exercício não muda, tá? O que que eu vou permutar? 6 coisas. O que que é a permutação de 6 coisas? 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Com isso, a gente tem aqui os 720. E aí a gente finaliza essa aula. É uma aula bem importante. Análise combinatória não é um assunto simples, é um assunto complexo. A gente fica cansado quando a gente resolve exercícios de análise combinatória. Mas é importante que você entenda. É um assunto complexo, mas não é um assunto impossível. Vai treinando, aproveita que você está com tempo, refaça esses exercícios, faça com capricho lá no seu PET, justifique as suas soluções, tá? Que na próxima aula a gente continua. Um abraço e até a próxima. Não deixa de se inscrever no nosso canal e não deixa de se inscrever no meu canal, seguir as minhas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Eu tô como professora Elionora Azevedo. Um abraço e até a nossa próxima aula.